Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de uma coisa que vocês confundem muito, né? Se gastos do governo são inflacionários ou não. Ou seja, se a política fiscal causa aumento de preços, né? Delta positivo, né? Aumento do nível de preços, né? Léo, o que é isso? Bem, eu estou vendo uma dificuldade de vocês. Eu estou tratando o meu YouTube como se fosse uma sala de aula para quem quiser vir, certo? E eu estou vendo uma dificuldade de vocês, primeiro, vocês não sabem o que é inflação, né? Já tratei longamente sobre isso, mas hoje eu vou responder uma confusão que vocês têm. Ah, a inflação é alta porque o governo gasta demais. Pode ser. Normalmente, o que vocês estão falando é o seguinte, né? Você tem um aumento do nível de preços porque você tem uma política fiscal expansionista, né? Pode ser. Mas, vejam, mesmo na situação brasileira, nós não podemos falar que é isso, tá? Eu não estou falando que o governo deva gastar mais, se o governo deva gastar menos. O meu compromisso não é com política pública, o meu compromisso é com as ciências econômicas, tá? Eu sou o Léo, eu não sou financista, eu sou economista. E aqui nós tratamos a economia como ciência, uma certa divulgação científica da economia, tá bom? Para que eu não quero mudar o mundo, mas eu quero pelo menos, quando eu for deitar a minha cabeça no travesseiro, eu possa pensar e falar, hoje uma pessoa a menos no mundo falou uma besteira econômica. É uma grande pretensão? Gigantesca. Mas enfim, vamos lá. Gente, quando vocês falam gastos do governo são inflacionários, ou a inflação está alta porque o governo gasta demais, vocês estão confundindo alhos com bugalhos, certo? Vocês estão confundindo monetária com fiscal. Léo, como assim? Né? Fiscal. Léo, como assim? É evidente que o aumento dos gastos do governo gera inflação. Não, veja, não é evidente que aumento dos gastos do governo gera inflação. Tanto é que, se eu perguntar a causa formal, vocês não sabem. Léo, o que é causa formal? Você tem três causas, né? Você tem a causa material. Oh, a caneta não está funcionando. Você tem a causa material. Você tem a causa formal. E você tem a causa eficiente. E eu vejo que, Léo, de onde você tirou isso? Isso aqui é Aristóteles, tá? De onde você tirou isso? Isso é Aristóteles. E por que eu estou trazendo Aristóteles para vocês? Porque quando vocês falam o aumento da base monetária gera inflação, por qual causa formal? Não, na verdade vocês dizem pior. O aumento da base monetária é inflação. Por qual base formal? Qual é a causa formal? Não, é evidente, porque quando eu aumento a base monetária, eu gero uma desvalorização dos itens reais da economia. Eu gero uma valorização dos itens reais da economia, né? Frente aos itens financeiros. Tá bom, beleza. Qual é a causa formal? Como isso acontece? Qual o mecanismo? Como? Se a inflação é apenas o aumento da base monetária, como é que uma base monetária sabe que a outra aumentou? Isso não pode, isso a princípio não é nem a causa material. A causa material é que, quando há um desbalanceio entre a economia real e a economia financeira, você tem um aumento do nível de preço, você tem uma mudança do nível de preços. Isso é a causa material da inflação. A causa material da inflação é a existência do sistema de preços. Léo, o que é o sistema de preços? Mostro a vocês. O sistema de preços, o famigerada oferta e demanda, certo? Aqui eu tenho a curva de demanda. Quanto maior o preço. Léo, o que quer dizer quanto maior o preço? Quanto mais você tiver que pagar, quanto mais você tiver que pagar, mais você vai vender. Então essa é a curva de oferta, certo? Quanto maior o preço, mais eu quero vender. Quanto mais o preço aumentar, mais eu vou tentar ofertar, mais eu vou tentar oferecer. Isso é a curva de oferta. A curva de demanda é quanto maior o preço, menos eu vou querer demandar. Né? Ao ponto que, quando o preço tende ao infinito, né, tender ao infinito, menos
o meu consumo tende a zero, tá? Léo, nem tudo. Se a água chegar a milhões, eu vou ter que beber água de qualquer maneira. Sim, porque itens inelásticos, ou seja, que o preço não responde, que a demanda não responde ao preço e que a demanda não responde ao preço, esses itens dão o preço da economia. Tem itens que são tão necessários, mas tão necessários, que quando o preço deles aumentam, eles aumentam o nível de preços. Porque se chegar a R$1 milhão o copo d'água, R$1 milhão será o novo 1 centavo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não importa quanto exista de base monetária, porque esses itens dão um preço, tá? Já tratei longamente sobre inflação, mas só para eu quero falar qual é a causa material da inflação. A causa material da inflação é que existe uma invenção que se chama moeda, em que ela é unidade de conta, reserva monetária e meio de troca. Quando ela começa a perder a unidade de conta, quando ela começa a perder a unidade de conta, que o preço médio, teve aí um doutor aí nos comentários que falou que preço médio foi abolido, eu não sei onde. Né? As coisas valem o menor preço que os compradores estão dispostos, que os vendedores estão dispostos a vender, né? Então eu tô fazendo a barganha, eu vou fazer a barganha. Eu quero comprar uma coisinha no mercado do Cairo, certo? Eu tô ali, o cara tá me empurrando o negócio, eu quero comprar uma antiguidade. Aí ele pega e fala, é 100. Aí eu falo, não, eu pago 75. Ele fala, não, 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 80. Não, eu pago 77. Não, 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 78. Pronto. O menor preço que ele estava disposto a vender foi 78. O maior preço que você estava disposto a dar era 78. Aqui se encontrou. E na economia você tem o preço médio. Tem coisas que são mais elásticas, coisas que são mais inelásticas. O que é isso? Tem coisas que respondem melhor ao preço. São itens em que eu não preciso viver tanto com eles e que eu estou disposto a segurar o meu consumo se o preço for muito mais alto e eu estou disposto a comprar mais se o preço abaixar muito, certo? E há produtos que não tem jeito, eu vou ter que pagar e acabou, certo? Porque eu não tenho como viver sem isso, tá? Então isso é o conceito de preço médio e esse é o nível de preços. Quando oferta e demanda sobem à medida que esta régua começa a subir sem muitas diferenças na quantidade de oferta e quantidade de demanda, isso é alteração no que? No nível de que, Léo? De preços. Tá? Isso é a causa material da inflação. Isso é a causa material. O que materialmente é inflação? Materialmente, inflação é a alteração do nível de preços. Tá? Muito bem. Isso é um fenômeno monetário? Sim. Inflação é um fenômeno monetário. Por que inflação é um fenômeno monetário? Porque eu estou mexendo na unidade de conta. E a unidade de conta é o monetário, é a moeda. A moeda é a unidade de conta. Certo? Você pode ter moedas físicas, moedas escriturárias, promessas de dívida, que para trazer no valor presente vira dinheiro também, porque você pode negociar com ágio, deságio. Mas veja, é sempre unidade de conta. Tanto que o que é hiperinflação? Hiperinflação é quando a moeda perde não só a reserva, não só o meio de troca que as pessoas começam a se negar a aceitar, mas quando ela perde a unidade de conta, tá? Muito bem. Que você não sabe mais do que aquilo, tá? Isso é o nível de preços. E vocês ficam confundindo nível de preços com o aumento da base monetária. Veja, o aumento da base monetária é uma causa formal, é uma das causas formais da inflação. É uma das causas formais. O aumento da base monetária pode gerar inflação, certo? E as mesmas pessoas que falam aumento da base monetária é inflação, são as mesmas pessoas que falam a inflação aumenta, né? Se tem inflação porque o governo gasta demais. Eu vou contar uma novidade para vocês. No Brasil, o governo não faz senhoriagem. Léo, o que é senhoriagem? Senhoriagem seria uma causa formal da inflação, que é senhoriagem é você, o Estado, emitir meio circulante, né, e colocá-lo à disposição do público para pagar dívida. Quando ele paga a dívida, se chama monetizar a dívida, tá? Se chama monetizar a dívida.
Você está colocando dinheiro em circulação que não é que não tem lastro, dinheiro não tem lastro, tá? O que tem lastro é navio, tá certo? Dinheiro não tem lastro. Mesmo no sistema ouro, não era bem lastro, era uma garantia. Que aquela moeda que estava circulando, ela não era mais materialmente de ouro, mas ela tinha uma causa, ela tinha um suporte formal em metal para você buscar num banco, numa caixa de conversão. Muito bem. Quem tem lastro é navio, dinheiro não tem lastro, tá? Quando você paga a dívida, você monetiza. Quando você paga itens correntes, isso é senhoreagem. É você financiar o Estado a partir de papel moeda. Isso destrói o nível de preços. Isso destrói o nível de preços. Mas não. Mas veja, a senhoreagem, quando a inflação é causada por senhoreagem é a causa material. A causa formal da inflação, é o desbalanço entre a oferta e a demanda. Sempre. Oferta e demanda do quê? De itens reais. Causadas pelo quê? Pelo desbalanço da oferta de itens financeiros, que é dinheiro. Léo, então gastos do governo geram tudo isso? Não, eu estou dando a base. Vocês falam, Léo, você não vai direto ao ponto. Não adianta ir direto ao ponto, vocês não sabem o básico. Léo, você está nervoso hoje. Não, não estou. Não estou. Vocês me viram nervoso aí. O problema é o seguinte: isso é a causa material da inflação, é o desbalanço do nível de preços. Né? A causa de uma inflação, a senhoreagem é uma das causas formais da inflação. Formais. Por quê? Porque senhoreagem é o desbalanço do nível de preços pela emissão de. Pela total destruição do sistema de equilíbrio de preços. Né? Então, veja, a senhoreagem é a matéria e ela também é a causa eficiente. Depois eu falo um pouco isso porque é uma decisão do Estado. Mas, quando você diz emitir dinheiro, né, na economia, os bancos, o governo brasileiro não emite. O governo brasileiro não faz senhoreagem. Houve um período muito recente que isso aqui aconteceu. Mas, enfim, não tenho relatórios. Mas também não chegou a ser senhoreagem, tá? Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: quando vocês falam que gastos do governo são inflacionários e ao mesmo tempo vocês dizem que a inflação é o aumento da base monetária, no Brasil então não tem inflação? Por quê? Porque como o governo brasileiro não monetiza a dívida, não mais nos últimos anos, não monetiza a dívida. O governo brasileiro não monetiza a dívida. E como é que acontece de novo o dinheiro entrar na economia? Bancos, reserva fracionária. Léo, mas reserva fracionária é a mesma coisa. Não, reserva fracionária não tem nada a ver com gasto do governo. Não, Léo, tem, porque veja, quando o governo pega dinheiro emprestado, ele deixa essa reserva em bancos e não sei o que, ou ele pega a reserva, ou ele desbalanceia isso, desbalanceia aquilo. Não, calma. Então você está confundindo as consequências com a causa. Calma aí. Ou a causa é o gasto do governo, ou uma das consequências do gasto do governo é o aumento da base monetária. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Léo, como assim? Porque veja, se você está falando que aumento da base monetária é inflação e o governo aumentar os seus gastos, ele gera por um mecanismo terceiro, que é as reservas de Banco Central, ele gera o aumento da base monetária, o que você está falando? Então não é gasto do governo? Porque se uma das consequências terceiras gera a reserva fracionária, então tudo pode gera um aumento da base fracionária, da reserva fracionária. Entendeu? Isso aqui tá bem Ethereum, né? Tá bem Ether, né? Mas o que eu quero dizer, primeiro de tudo, é o seguinte: o governo brasileiro não monetiza a dívida. Então ele não aumenta a base monetária para se financiar. Como o governo brasileiro se financia, né? Então essa é a forma, né, da política fiscal brasileira. Como ele se financia? Dívida. Léo, a dívida gera aumento da base monetária. Então vamos fazer uma brincadeirinha? Eu sou o Tesouro e eu emiti dívida, né? O que é dívida? Dívida é um título que eu te prometo pagar amanhã
um dinheiro que está entrando hoje, certo? Muito bem. Dívida interna, vamos colocar, tá? A dívida que o Brasil, a dívida externa brasileira é para fins puramente regulatórios. De vez em quando ele tem que emitir dívida externa, né, que é a dívida em moeda estrangeira, para verificar como é que está o juro internacional brasileiro. O Brasil não usa dívida externa para se financiar, tá? Inclusive vem um querido aí nos comentários dizer que todos os títulos brasileiros são emitidos em dólar, que mesmo quando ele é em real, ele é emitido e pago em dólar. Eu não faço a mínima ideia do que você está falando, meu amigo. Se você quiser deixar outro comentário aí, se você quiser mandar um artigo conspiratório, a gente lê, porque eu não faço ideia do que você está falando, tá? Dívida interna é em reais. E outra coisa, no Brasil é proibido utilizar meio circulante estrangeiro, tá bom? Você não pode pagar dívidas e firmar contratos em moeda estrangeira no Brasil. Você pode como indexador. Depende do contrato. Você pode falar, olha, no momento do pagamento daqui 3 meses, você vai pagar esse valor em dólares, né? Então, você vai ter que pagar $1.000, que no momento são tantos reais, então eu quero que se corrija pelo índice não sei o que, tal, 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 tal. Isso você pode para alguns contratos, mas existe um negócio que vocês, mesmo que tratam com Bitcoin, vocês sabem, no Brasil existe um negócio chamado curso forçado, certo? O curso forçado é isso. O Estado brasileiro se reserva o direito que a moeda brasileira paga e é a unidade de conta dos negócios, tá? Então não faça a mínima ideia que você está falando. Muito bem. O título é você pagar amanhã um dinheiro que entra hoje, certo? Muito bem. O que é isso monetariamente? Monetariamente é o seguinte: o Tesouro, né, a partir do Banco Central, que negocia os títulos, esse tipo de coisa, ele emite uma coisa chamada M4. O que é M4? São títulos públicos federais. Ele emite M4. Léo, isso é aumento da base monetária? Não, M4 não é base monetária. M4 é um agregado monetário. Ele não é meio circulante, tá? E outra coisa, o M4 tem capacidade de sugar liquidez. O M4 tem capacidade de diminuir a base monetária, tá? Muito bem. E aí eu chego os nossos queridos amigos aí que vão ficar milionários, né? Um investidor, né? O investidor que nunca investiu, só faz aplicações, vem um investidor e compra uma determinada quantidade de títulos públicos. O investidor vai dar, então, dinheiro ao governo federal, certo? Por impostos? Também, mas basicamente comprando esse título. Esse investidor vai ficar comprado em M4 no agregado monetário, certo? Ele vai ter M4. Só que esse investidor, para adquirir M4, ele tinha o quê? Dinheiro. Esse dinheiro era o quê? Depósito em conta corrente. Conta corrente, né? Provavelmente depósito em conta corrente. Ele podia ter também um pouco de dinheiro em casa, né? Que ele foi na corretora e transformou para comprar o título, por que seja. Então ele pode ter meio circulante. E pode ser também que era um dinheiro que ele tinha aplicado num banco, em CDB, e ele resolveu comprar título do Tesouro. Então podia ser que ele tinha um CDB aplicado, que ao resgatar, no resgate, ele comprou título público, né, com esse mesmo dinheiro. É lógico que no momento que o CDB é resgatado, ele vira M1. Mas se ele já vai no mesmo dia para o M4, se no mesmo dia ele vai para o título do Tesouro, evidentemente que ele era M2, tá? Então, isso também é uma coisa da epistemologia, né, do fenômeno, que é o seguinte: quase nada sublima, tá? Quase nada passa da matéria para o gás, assim, tá? As coisas normalmente elas têm um terceiro estado para entrar em outro. Então, quando você tem CDB, quando você tem um título em M3, quando você tem alguma coisa em M2, né, que é depósitos a prazo um pouco líquidos, e você o transforma em meio circulante para aplicar em outro depósito, por alguns instantes ele virou um meio circulante. Então, por alguns instantes, você aumentou a base monetária e já sugou automaticamente, certo? Muito bem. Base monetária à disposição do público. Certo, muito bem. Então, ele pega esse dinheiro e dá para o governo. Agora, o governo
Então você tinha M2, aqui era M1, né? Depósitos e meio circulante. Ambos são M1, tá? Meio circulante à disposição do público é M1. Eles viram M1. Aqui era um pouquinho de M2, né? Mas já era uma M2 que iria virar M1 de qualquer maneira, tá? Ela não continuaria como M1. Ela não continuaria como M2. Porque ele já tomou a decisão de transformar em M1. Ele podia transformar em M2 novamente, mas ele transformou em M1. Tá? Muito bem. Então você tem quase 100%. Você tem uma composição de que o dinheiro que estava em depósitos meio circulante e um M2 quase virando M1 vão tornar M1 na mão do governo. Tá. Se inflação aumento da base monetária, quando o governo vende dívida para financiar os gastos, né? Que eu já falei que essa caneta não tem tinta e eu já falei que o governo brasileiro não faz senhoriagem, né? Ele não monetiza a dívida. E se monetiza, hoje é irrelevante, né? É só um tempo contábil, certo? Se ele não monetiza a dívida, toda a dívida do governo brasileiro, ou seja, o fiscal, ele vem da emissão de títulos públicos. Léo, mas o governo cobra imposto. Sim, eu já vou entrar nisso, mas partindo do princípio de que o governo está gastando mais do que está arrecadando, tá? Porque quando você fala gastos do governo, você está falando isso, tá? Quando você tem um déficit, você tem que ter dívida. Para emitir dívida, você está tirando dinheiro da economia e colocando no governo. Só que veja, você tinha M4, certo? Esse M4, por quê? Porque o governo vende M4 para os investidores e os investidores, né, que na verdade são aplicadores, os investidores dão M1 para o governo. Então isso aqui é monetariamente neutro. Léo, como assim? Sim, isso é monetariamente neutro. Porque a quantidade de M1, né, antes dos títulos, antes da criação da M4, é igual à quantidade de M1, né, depois. Né? A quantidade de M1 antes é igual à quantidade de M1 depois. Não, Léo, porque um pouco disso virou M2. Sim, mas veja, ela já havia virado, né, e já havia sido pago. Por quê? Porque ele resgatou o CDB. Ela já pagou os impostos que ela precisava de virar M2 para virar M1 e os juros já foram calculados. Ah, mas ela podia virar novamente. Ela podia virar novamente. Mas essa M1 ficaria na mão de alguém, certo? Então, isso que eu tô falando, nada sublima assim, né? É uma M2 que já estava para virar M1, tá? Mas, sim, um pouco de M2, você pode falar, mas ele podia, ele colocou uma M2 para virar M4, para virar M1 e recebeu M4. Tá, mas se ele deixasse de novo em M2, a chance de virar M1 de novo, você entendeu o que eu quero dizer? Esse mecanismo de M2 vira M1, mas não é tão importante porque ela já estava para virar M1, ele aplicando ou não. Ela é monetariamente neutra. Neutra, certo? E o que o governo vai fazer com essa M1? Aqui ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode pagar custos, ele pode pagar a máquina. Não, Léo, mas veja, o governo tem algumas coisas que pela lei fiscal e pela regulamentação fiscal, o governo não pode pagar salários, não pode isso, não pode aquilo. Mas veja, se o governo tem um rombo, certo? Se o orçamento do governo é 100 e os impostos é 95, certo? 5 ele tem que tirar da dívida, né? Então aqui é o que entra de impostos e aqui é dívida, 5, né? Isso aqui é o chamado déficit. O governo está gastando mais do que ele está arrecadando. Isso aqui é uma política monetária expansionista. O governo trabalha com déficits. Ele está gastando mais do que ele arrecada. E quando por impostos ele tira 95, na dívida ele tem que pegar emprestado 5. Evidentemente, isso aqui é um exemplo de números, certo? Muito bem. Exemplo de números aleatórios, né? Não tô falando da situação brasileira. Mas eu não sei qual é o déficit brasileiro, eu não olhei. Certo? Muito bem. Até porque toda hora muda. Mas ele pega 5, certo? Esse 5, ele não está criando moeda. Ah, Léo, mas tem a M2. É muito pouco, porque já ia virar. Você tem também. É quase nada. É neutro. É neutro. A gente pode dizer que é neutro você tomar dívida,
Por quê? Porque esse 5 vai fazer o quê? Ele vai pagar salários, vai pagar isso. Não, Léo, mas não pode, porque a discussão fiscal diz que você não pode pagar salário, você não pode isso, você não pode aquilo. Dinheiro de dívida é para coisas mais estruturantes. Uma ova. Por quê? Porque o dinheiro é fundível. Você pegar uma nota de R$ 100 no Mato Grosso do Sul, você pegar uma nota de R$ 100 em Recife, né? No estado da Paraíba, no estado do Maranhão, não importa. Você pega no estado do Maranhão, no estado de Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, você pega esses R$ 100 de cada uma dessas unidades da federação, entra no caixa da União. Essas notas de R$ 100 nunca entraram no caixa da União, porque elas foram depositadas na hora que pagou o imposto, elas voltaram à circulação. Agora o depósito foi colocado lá no Mato Grosso, Santa Catarina, Maranhão, até esqueci os estados que eu falei, ela entra ali no caixa da União, esse dinheiro voltou à circulação, isso é fundível. No final que você pode falar, olha, nós temos que devolver para esse estado, nós temos que devolver R$ 20, porque eles nos pagaram R$ 20. Nós temos que devolver, vamos supor. Nós temos que devolver 20 porque eles nos pagaram 20. Não importa, ele pega, esse estado é o Maranhão, ele pega uma nota do estado da Paraíba e dá. Por quê? Porque o dinheiro é fundível, o que importa é o valor, é o contábil. Então, isso aqui de que, não, mas o dinheiro entra, esse dinheiro que toma de dívida, ele não pode ser usado para pagar salários. Eu sei que contabilmente ele não pode ser usado para fazer salário. Por quê? Porque contabilmente você não pode ter a opção, de alguns salários, evidentemente, você não pode ter a opção de tomar dívida para pagar folha. Né? Isso eu estou falando de todos os entes da federação. E ente da federação ele toma dívida de uma forma diferente do estado do governo federal. Mas eu digo, contabilmente, você não pode fazer isso. Só que de fato é feito. Do ponto de vista econômico, não importa. Porque da forma contábil, você fala que você não pode para você impedir o aumento daquela despesa. Só que do fim ao cabo, aquele dinheiro está entrando porque se eu aumentasse aquela despesa orçamentariamente, aumentasse a dotação daquela despesa, né, que é colocar mais dinheiro para financiar aquela despesa de forma orçamentária, ou seja, destinar mais imposto para ali, um outro cobertor ia ficar mais curto, por exemplo, de desvinculação das receitas da União, a DRU. Você tem na Constituição uma série de impostos, contribuições e taxas que deveriam ir diretamente para. Impostos não, né? Contribuições e taxas deveriam ir obrigatoriamente para a Previdência Social, né? Para o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Que já me falaram que são coisa diferente, mas enfim. Que me falaram, eu leio tantas coisas nesses comentários. Mas enfim, que iria para a manutenção da Seguridade Social, para pagar os benefícios, e até 30% desse dinheiro que já era carimbado para eles pode ser desvinculado. Então, aí fala, não, é o rombo da Previdência. Não, o rombo é do orçamento. O orçamento não paga as despesas. Então, você fala que é da Previdência. Só que a Previdência já estava amarradinha o que ela pode gastar ou não. Entenderam o que eu quero dizer? Então, não importa. No fim, isso não importa. Então, esse dinheiro que entra aqui, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar aposentadoria, ele vai pagar compra de papel, ele vai comprar, vai pagar tudo da máquina do governo. E isso vai virar o quê? M1, o quê? Na circulação do público. Ele vai comprar comida para merenda em universidade em escola pública federal, né, os institutos, nem sei se tem merenda, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Vai pagar o benefício, vai pagar salário, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Ele vai virar M1. E ele já era M1 aqui. Então, monetariamente é neutro. Léo, mas veja, esse daqui era de pessoas que tinham uma utilidade marginal menor de gastar o dinheiro. Porque quem deposita no governo são pessoas que têm mais dinheiro, né? Pessoas que compram M4, que é título do governo. São pessoas que têm mais dinheiro e estão inclinadas a gastar, não estão tão inclinadas a gastar esse dinheiro, porque a utilidade do gasto desse dinheiro é menor. Então elas diminuiriam a velocidade da circulação da moeda. Quando elas entram na mão do governo, o governo precisa gastar, tanto que ele tomou dívida. E está pagando pessoas com salários, benefícios sociais, comprando de fornecedores, né, os gastos do governo. E aí? Isso vai gerar inflação. Isso não vai gerar inflação. Isso é ISLM. Isso vai gerar o aumento do estresse da capacidade produtiva, certo? Isso vai gerar um estresse na capacidade produtiva. Isso é ISLM. Mas, veja, a ISLM é estéreo de inflação. Por quê? Léo, o que você está falando? Eu estou mostrando só a forma, né, o meio formal, né, a causa formal de que gastos do governo podem gerar, né, que uma base monetária, que uma política
fiscal expansionista, né? Ou seja, déficit do governo, ou teoricamente você também pode ter uma política fiscal expansionista sem déficit, que é só você aumentar muito a participação dos gastos, né? Mas é uma trajetória expansionista, porque expansionismo é mesmo é o déficit, certo? A curva ISLM, né? Eu vou desenhar aqui, eu já fiz um vídeo sobre juros, né? Em que eu tratei da ISLM. Você tem aqui o equilíbrio, certo? A ISLM também aqui, o equilíbrio, tá? Você tem aqui a curva IS e a curva LM, tá? Aqui você tem o preço dos juros, né? Aqui você tem o preço do juro, aqui você tem o Y e aqui você tem os juros, tá certo? Quanto maior os juros, menor o produto, certo? O que é Y? Eu sei que esse é o eixo X, tá, gente? Eu sei fazer plano cartesiano, mas é que Y é a renda nacional, ou PIB, tá? Quanto maior os juros, menor a renda nacional. Quanto maior os juros, maior o LM. O que é LM? Vamos chamar de economia financeira, tá? Vamos chamar assim, tá? Por quê? Porque eu não estou nem colocando os agregados, só estou para dar uma ilustração, porque eu já entrei muito nisso aqui, tá? Vamos lá. Existe uma matriz keynesiana que quando o governo aumenta os seus gastos, ele faz uma política fiscal expansionista. Ele força a ISLM para para que você tenha, né, você tem um par aqui, né, Y1, você tem um par aqui e um Y1, certo? Que nessa quantidade de juros, você tem essa quantidade de produto. Para eu ter uma quantidade de produto maior, né, eu vou colocar aqui Y2, né? Para que Y2 seja maior do que Y1, eu preciso que a IS venha para. Eu preciso esse ponto aqui, Y2. Só que para isso, os juros precisa ser menor, né? Seria I3, certo? Os juros precisa ser menor, né? Que aqui teoricamente é zero, tá? Os juros precisaria ser menor. Só que quando o governo gasta mais, ele aumenta os juros. Ele aumenta os juros. Por quê? Porque ele demanda de se financiar. Ele aumenta os juros, aqui I2, né? Mas com juros maior, eu teria aqui um produto menor, né? Menor do que Y1, inclusive. Vocês estão me acompanhando, acredito. Certo? Muito bem. Só que o que acontece? Eu redesenho a curva. Por quê? Eu jogo a curva inteira para a direita. E aqui eu tenho essa nova curva. Aqui está o Y2, certo? Eu estou falando sem régua, sem nada, nem no papel quadriculado, tá? Eu tenho a nova curva, em que o par de I2, né, que é o novo juros, é I2, que é Y2, certo? Eu tenho que I2 é maior do que I1, né? I2. Ou seja, os juros da segunda situação é maior do que o nível de juros da segunda situação é maior que o nível dos juros da primeira situação. Porém, Y também. Por quê? Porque eu redesenhei a curva. Eu estou fazendo a economia tolerar uma taxa de juros maior. Por quê? Porque quem está jogando a curva para a direita, ou seja, quem está demandando mais investimentos e serviços da economia, né, bens, serviços e investimentos da economia, é o governo. Por quê? Porque PIB, né, PIB né? A gente chama de Y aqui, né? Porque é uma forma que isso aqui se chama demanda agregada, tudo que é demandado na economia. PIB é gastos do governo, mais investimentos, mais consumo das famílias, mais a diferença de exportações com importações, tá? A importação diminui o PIB. Beleza? Nesse modelo. Beleza. Quando você tem o que são investimentos? Investimento é investimento, tá? É você comprar uma máquina, é você comprar um equipamento. Para uma família, um imóvel é um gasto, é consumo das famílias. Para uma empresa, investimento é comprar um imóvel é um investimento, tá bom?
teoricamente, famílias não investem, né? As famílias podem investir a partir da economia financeira, teoricamente. Quando elas investem, elas estão fazendo coisas análogas à empresa, né? Se uma família abre um botequim e começa a comprar um refrigerador, né, para aquele botequim, compra cadeiras, mesas, aquilo ali é um investimento, mas a família, da forma jurídica perfeita, ela não abriu uma empresa, não abriu nada. Mas aquilo é um investimento, é uma empresa. Léo, mas o PIB só calcula coisas formais, sim. Então, a economia formal diminui o PIB. Por quê? Porque aquela família que está comprando refrigerador, cadeiras, essas coisas, isso vai entrar na conta do PIB, como gastos da família, não como investimentos. Não como investimentos. Apesar dela estar comprando uma geladeira, estar comprando equipamentos para cozinha, porque ela está abrindo um botequim. Mas se ela não está fazendo com o CNPJ, ela não está emitindo nota fiscal. Ela não emitindo nota fiscal, nem de entrada daqueles produtos, nem de venda das mercadorias, ela não está influenciando o PIB. Ela só está quando ela compra a matéria-prima não, né? Quando ela compra a mercadoria para colocar à venda, ela só está entrando como gastos das famílias, tá? Tá comprando 50 garrafas de bebida alcoólica por semana, né, por mês, mas não importa, esse é gasto da família, por quê? Porque não tem um CNPJ. Só que na economia, se você for estudar do lado social, realmente aquilo ali é um investimento. Mas quando o IBGE for calcular, isso aqui entra como gasto, como consumo das famílias. Certo? Muito bem. Então, por quê? Porque tanto investimentos como consumo das famílias diminuem com juros altos. Mas os gastos do governo são, teoricamente, imunes a juros altos. Por quê? Porque o governo pode conviver, porque ele consegue fazer um negócio chamado déficit, né? E ele consegue se financiar melhor. E o governo não age economicamente, ou seja, ele não é racional na hora de tomar decisões do ponto de vista preço. Ele pode aguentar um preço maior porque existe um negócio chamado benefício social. Benefício social que é o seguinte, né? O custo pecuniário é menor que o custo, ou que o retorno social daquele investimento, né? E tem uma série de teorias para isso. Então, quando você joga a IS para cá, ainda com juros altos, esse segundo PIB, que eu vou escrever em verde, certo? Esse segundo PIB, os gastos do governo aumentaram muito, acima da média do aumento do investimento e do consumo das famílias. Tá? Exportações e importações, depende muito quem está importando, quem está exportando. Tá? Se é o governo, são empresas, são famílias. Tá? É lógico que gastos do governo, no melhor dos cenários, puxam investimentos e puxam o consumo das famílias. Porque aumenta a liquidez também, e esse modelo é estéreo de inflação. Como assim estéreo de inflação? Não necessariamente isso vai gerar inflação. Não necessariamente. Por quê? Porque isso aqui não é monetário. Isso aqui é fiscal. Tá? Isso aqui é fiscal e economia real. Né? Bem, Léo, então o que você está falando? Que não tem problema o governo gastar? Não, porque veja, quando o governo aumenta os juros, ele colocou um juros mais alto, fazendo a curva, deslocando a curva IS para a direita, ele aumenta os incentivos de que empresas e famílias não venham para o IS, venham para o LM, que é a economia financeira. Vamos falar um jargão bem alto assim, bem grosso, porque eu não estou bem grosseiramente, porque o intuito desse vídeo é política fiscal, né? Então, só para vocês entenderem, isso aqui é economia financeira, que são a economia que trata com capital financeiro, tá? As empresas e as famílias vão parar, teoricamente, vão ir para a economia financeira para ter renda extra ou para reservar valor. E fazendo isso, por quê? Porque o governo, tendo déficits, vai demandar mais capital para manter esse equilíbrio aqui. Para manter esse equilíbrio, ele vai demandar capital. Capital de quem? Vai vir das empresas e das famílias. Família pode ser um indivíduo só, tá, gente? É que na economia a gente diz família, porque pode ser uma família pode ser uma única pessoa que more sozinho, é uma família na economia, né? Uma pessoa que more com 5 pessoas, teoricamente é uma família também, certo? Não importa. Isso aqui é uma família para a economia, certo? E aí você tem as famílias que vão chegar e vão falar, gente, por que eu vou pôr o meu dinheiro para eu reservar e virar uma empresa, né, para abrir uma pizzaria, uma padaria, uma empresa de bolo de pote, se eu posso pegar o meu rico dinheirinho, como vocês tanto gostam, e colocar e comprar M4,
né, que é título do governo. Léo, mas título do governo é LTN, L não sei o quê. Não, M4 é a forma do agregado monetário, tá? Eu vou transformar o meu M1 em M4, certo? Eu transformando o meu M1 em M4 e as empresas também transformando o M1 em M4, né, eu tiro o dinheiro da economia real. E os bancos também têm um incentivo de que aquelas reservas, que é o M0, né, por quê? Porque com menos pessoas demandando por esse nível de juros, que é os juros que o governo aumentou, que é o I2, né, que o governo forçou o aumento. Aqui eu não estou falando nem de Copom nem de Banco Central. Eu estou falando que realmente os juros precisam ser mais altos porque há mais demanda. A curva LM está estressada, certo? E aí o governo forçou os juros a serem mais altos e forçou que os juros mais altos sejam sustentáveis, que a economia continue funcional. E aí o que ocorre é que os bancos, as empresas e as famílias estão demandando menos empréstimos. Ou está mais perigoso. Os bancos que têm M0, né? Na verdade, o M0 pertence ao Banco Central, mas eu digo, os bancos que têm as reservas obrigatórias, né? As reservas compulsórias, que têm outras reservas deles mesmos, que nem sejam tão compulsórias, né? O dinheiro que eles sobraram deles mesmo, eles podem tanto fazer no interbancário, como eles podem também, por fundos, por outros mecanismos, ou até diretamente, depende do estatuto de cada banco, eles podem comprar dívida pública. Então, esse capital que estaria disponível para investimentos vai para o governo. Só que o governo não produz nada. Todo o financiamento do governo vem por impostos ou por dívidas. O governo não aumenta a produtividade da economia. Léo, como assim? Na ditadura militar? Mas foi por empresas estatais. Empresas estatais entra em investimento das empresas, não entra em gasto do governo, certo? Depende do tipo da empresa, mas uma Petrobras, né, uns Correios, né, investimentos, certo? Investimento privado, mas é investimento, certo? Porque o Correio eu não sei, desculpa. Porque a Petrobras e o Banco do Brasil são empresas de economia mista, né? Então elas não são estatais, né? Aqui no Brasil, mas enfim. Aí você pega esse dinheiro que começa a faltar na economia real para manter o capital produtivo. O capital produtivo. E isso gera um negócio chamado inflação, chama um negócio chamado hiato inflacionário. O que é isso? À medida que você está demandando produtos reais da economia e você está trazendo mais liquidez para o sistema, há mais dinheiro disponível para alguns bens e não para outros, você gera inflação heterogênea que puxa heterogênea que nem todos os itens têm inflação porque o governo está construindo estradas. Então, o preço de máquinas, equipamentos, esse tipo de coisa, tudo começa a aumentar. E outros itens, outras áreas da economia não têm tanto capital para acompanhar o aumento da demanda daqueles itens. Então, o preço daqueles itens para aqueles outros setores também aumenta. O nível de preços começa a aumentar. Por quê? Porque a economia está numa capacidade produtiva maior do que ela deveria. Tanto porque ela já estava, ou porque não há capital o suficiente para manter o potencial produtivo. O Estado começa a demandar tantos itens reais da economia de que as famílias e as empresas não conseguem manter a produção. Seja as famílias que, olha, eu não vou trabalhar para essa empresa porque para mim compensa mais ser servidor público, né? Ou eu não vou trabalhar com essa empresa porque eu tenho benefício social. Ou eu não vou trabalhar com essa empresa porque aqui onde eu moro, o governo está fazendo tanta obra que aumentou o preço dos aluguéis. Então é melhor eu ir para outro lugar. Você perturba o nível de preços da economia através de perturbar de alocação artificial, né? Uma alocação estatal de recursos. Isso perturba a economia. Porque o governo não olha tanto para a sinalização dos preços, né? Ele só toma decisão. Então isso, sim, isso é inflacionário. Isso é inflacionário. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Existem tantas obras assim no Brasil? O governo está demandando
Produtos? Não. O governo faz 30 anos que não tem um programa de investimentos decente. Só acabou com a ditadura militar, praticamente. Então, o que está acontecendo no Brasil? Por que a inflação no Brasil é estruturalmente alta? Léo, porque é aquele negócio que você falou no começo, depois você não aprofundou, de que ao governo pegar M1 em troca de M4, o governo vai utilizar essa M1 de uma forma em que as pessoas têm uma utilidade maior de gastar. Então, você está aumentando a velocidade de circulação da moeda ou aumentando sim o M do MV igual a PY, você está sim aumentando o M efetivo, porque um pouco desse dinheiro, por mais que fosse em M1, esse dinheiro não entraria esse dinheiro não seria base monetária em disposição do público. Esse dinheiro provavelmente iria para M3, ficaria em M2 durante longo período, né? Então esse dinheiro está virando M1, porque o governo está usando esse dinheiro para pagar benefício social, para pagar aposentadoria, para comprar papel, para isso, para aquilo outro, e são gastos que têm um potencial de retenção, ou seja, de poupança muito baixa. Você está gastando poupança. Então você está aumentando a liquidez da economia. Sim, sim, concordo. Mas veja que isso não é tão simples quanto falar que gasto do governo gera inflação. Por quê? Porque se não é todo o gasto do governo que gera inflação, então o gasto do governo não gera inflação. Gasto do governo aumenta os incentivos de mal alocação de recursos, o que gera aumento do nível de preços. E pior, inflação é o aumento do nível de preços. Só que se você tem em um ano, né? Aqui eu tenho período de tempo, tá? E aqui eu tenho nível, né? Aqui eu tenho a porcentagem da inflação de mês a mês, o delta da inflação, né? A diferença da inflação de um mês para o outro, tá? Vamos colocar aqui, isso aqui não é uma função, tá, gente? Isso aqui é só uma representação gráfica, tá? Vamos lá. Vamos supor que, vamos colocar de mês a mês, tá? Então eu tenho aqui de 1, 2, 3, 4, vai para o 6, tá? Em 6 meses. No primeiro mês, a inflação foi de 0,2, que é uma inflação alta, tá? Não é uma inflação baixa, não. No segundo mês, a inflação foi de 0,4. Bastante. Estamos entrando numa espiral inflacionária. Mas no terceiro mês, a inflação vai para 0,1. Acumulado, né? Do mês, né? A gente teria que fazer do período para ver quanto foi acumulado, tá? Em 6 meses. Aí eu vejo que ela tá fazendo isso. Os preços eles vão subindo e descendo, porque você não tem só a inflação de oferta, a inflação de demanda, né? A inflação causada pelo estresse do hiato inflacionário, ou também tem um outro item que eu não entrei também, que você aumenta o emprego quando você aumenta a inflação, e você aumentando a inflação, você aumenta o emprego, porque você está estressando a capacidade do capital instalado, né? E você precisa de mais mão de obra, e você está disposto a pagar mais porque está entrando mais dinheiro. É uma das implicações da curva de Phillips. Enfim. Mas a inflação ela pode ser assim. Nada obriga que a inflação do mês que vem seja alta porque a inflação desse mês foi alta, certo? Mais ou menos. Tem um negócio que depois da Segunda Guerra Mundial foi estabelecida permanentemente, que se chama rigidez dos salários. Quando a inflação sobe, uma forma que o patrão tinha era: eu demito quem está aqui e eu contrato gente. Quando a inflação sobe, não. Quando a atividade econômica cai, eu teria a possibilidade de demitir quem trabalha comigo, que eles estão ganhando 100, e eu contrato novamente por 80. Então eu pagava 800, eu pagava 1.000 de mão de obra, que eram 10 pessoas ganhando 100 cada uma, e agora eu posso contratar 10 pessoas, cada uma ganhando 80, então eu vou pagar 800 no final. Eu reduzi os meus custos com mão de obra em 20%, mantendo a produtividade. Isso acontecia? Acontecia. Isso existia, que era por isso você tinha choques deflacionários também e tal.
Depois da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu a rigidez de salários. Isso, olha, desde o do início do século XX, né, passando pela Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial foi... Todos os países aboliram isso, né, aboliram estabeleceram a rigidez, né, de salários, em que você não pode diminuir salário do trabalhador. Tá? E, por consequência, você tem também a rigidez dos contratos. Contratos que tem indexador, por exemplo, IGP, que às vezes o IGP está mais alto, às vezes o IGP está mais baixo, ele não é indexador, ele é um índice de inflação, mas que ele indexa os contratos, né? O contrato de aluguel. O contrato de aluguel por IGP, se o IGP for 5%, o seu aluguel vai subir 5% em um ano. Se o IGP for menos 5%, seu contrato de aluguel vai descer 5%? Não. Ele é rígido, ele pode aumentar, mas ele não pode diminuir, né? Então você tem a rigidez dos contratos também. Tá? E veja, esses contratos e rigidez dos salários, elas tendem a esticar a curva da inflação para que ela não seja tão alta, para que um mês eu tenha um pico, né, que seria, por exemplo, o pico aqui, e depois ela baixa e volta para uma inflação zero. Você mantém o nível de preço. Você só teve um pico, você absorveu o choque, as empresas tiveram que quebrar, quebraram, você teve uma inflação 10% em um mês, mas depois inflação 0, 0, 0, aí depois começa a ter deflação. Isso era antes das rigidez salários, da rigidez salários e contratos, da forma que é hoje. Isso sempre existiu, mas da forma que é hoje, né? Sempre existiu, que sempre houve pressão moral para você manter empregos, né? Porque o período entre o fim, entre 1890, né, até 1920, o mundo estava num lapso de moralidade, né? O capitalismo estava muito selvagem mesmo, né? Então, por isso que você começa também muitos movimentos sociais. Léo, você é comunista. Não sou. Leio a Hero Novaro. Então, o que ocorre é o seguinte. Isso você estica a inflação com o tempo. Só que você faz um negócio chamado inércia inflacionária. Gente, esse sempre foi o problema do Brasil. Sempre. Ah, mas o Brasil teve porque o Juscelino emitiu moeda pra caramba, tal, tal, sim. Ah, mas foi porque os militares usaram a ISLM através das estatais, tal, e isso destruiu o nível de preço também. Mas o problema do Brasil sempre foi inércia inflacionária de 1989 para cá. De 89 para cá, inércia inflacionária. Com o fim da conta movimento, com uma série de coisas, a inércia inflacionária, não adiantava o que fazia, era a inércia inflacionária. Que é, você gera inflação nova com inflação velha. Eu vou terminar esse vídeo e eu vou precisar fazer uma parte 2. Eu vou precisar fazer uma parte 2 de que só vou mostrar para vocês. Existe a rigidez de contratos, certo? Existe dentro do IPCA, você tem, né? Aqui tá, né? A somatória de todos. O IPCA é uma cesta de produtos. E quando você fala que o IPCA subiu 3% ao ano, é que essa cesta de produtos ano passado, né, há 12 meses, né, ou no momento zero, ela custa, no momento zero, hoje ela custa 3% mais em 12 meses. Para você comprar a mesma cesta hoje, você vai gastar 3% a mais. Então, a fórmula é o seguinte: é a somatória de todos os itens que compõem a cesta de produtos, tá? Vezes o peso de cada produto. O que significa isso? É uma média ponderada, tá? Se a manteiga subiu, se o litro de leite subiu 10% e o arroz subiu, arroz é um mau exemplo, e a gasolina subiu 10%, você tem, então a inflação é 10%, né? Sim, porque os dois itens são o mesmo, basicamente. Você subiu 10%. Mas se a gasolina sobe 5% e o leite sobe 10%, a inflação é de quanto? É de 15, Léo? Não. É de 7,5, porque você soma 10 com 5 dá 15. Então, na média, foi 7,5%. Não. Por quê? Porque o peso do produto. O peso. As pessoas consomem mais gasolina ou as pessoas consomem mais leite? Eu não sei a resposta. Tá? Eu não sei. Vocês que pesquisem aí, porque o que é consumir mais? É quantos litros por dia? Então é a quantidade na cesta. Tá? Então existe um negócio chamado peso. Esse peso multiplica. Tá? Muito bem. Ocorre que 75% dos preços, 75% da cesta
de produtos de IPCA são preços de mercado. O que é isso? O preço aumenta e diminui ao bel prazer do empresário, certo? E 25%, mais ou menos, tá, gente? Um pouquinho a mais aqui também, um pouquinho a menos, são preços administrados. O preço só sobe se um burocrata deixar ou é concessionado. E para preços administrados, normalmente por contrato, alguns até IGP, tá? Alguns são IGP. Mas vamos dizer que aí porque tudo é IPCA. Não é, já falei. Alguns são IGP. Mas vamos dizer que tudo é IPCA. O que é isso? Que em janeiro, né, de 2025, os preços desses de 25% de tudo que você consome, os preços vão aumentar, levando em conta quantos preços aumentaram de toda a cesta, né, desde janeiro de 2024. Ou seja, em 2025 eu já começo com uma inflação vinda da inflação passada. Se os preços aumentaram 5%, se a inflação foi de 5%, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. IPCA, né? Vamos por I, tá? É igual a... Se aqui é uma somatória, eu posso dizer o seguinte que os preços da economia, né? O aumento de preço da economia, aqui eu tenho delta do nível de preços, tá? Vezes 0,75, que é isso aqui, né? Que é o peso, mais, porque eu estou tirando a somatória, eu já estou agregando, né? Já agreguei que o que eu quero tirar da somatória é que 0,75 são itens que eu vou falar que, vamos supor que a inflação dele seja zero, ou seja, que o nível continua 1, tá? E aqui eu tenho produtos em que eu tenho uma inflação de 1,05, certo? Então eu tenho que vezes 0,25. Eu vou pôr que 1,075, não, que 0,75, né, porque é o 1, que multiplica 1,05 vezes 0,25 mais 0,75. Eu já parto de uma inflação. Eu já começo o ano com uma inflação de 1,25%. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu tenho uma indexação. Quando eu tenho indexação, eu já estou começando o ano com uma inflação, porque 25% de tudo que eu consumo na IPCA, segundo o índice de preço do consumidor amplo, 25% de tudo que eu consumo aumentou 5%. E então os contratos, pedágio, energia elétrica e tudo que é ajustado via IPCA, tá? Seja por contrato ou seja porque eles pedem o aumento baseado na inflação do IPCA, ou IGP, ou o que é que seja, você carrega inflação. Então a inflação já parte disso. E aí eu já perturbo o nível de preços. Tá? Então é isso, pessoal. O que eu quis dizer hoje é que a inflação não é causada de uma forma direta pelo fiscal, mas ela tem mecanismos da economia real para ser causada pelo fiscal. Tá bom? Eu vou fazer uma parte 2. Ficou muito longo e eu não cheguei ainda ao que eu quero falar. E é isso aí, tá bom? Pessoal, curtam, compartilhem. Um abraço, fiquem com Deus.